Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. A cruz não foi o ponto final. O ponto final é a ressurreição de Cristo Jesus. E essa é a razão de nós estarmos aqui nessa manhã. Hoje, ao redor de todo o planeta, os cristãos celebramos essa primeira Páscoa. E não tem como a gente falar de Páscoa sem trazermos à memória aquela experiência do povo de Deus, o povo de Israel, oprimido por 420 anos no cativeiro egípcio. Por ali ficaram, permaneceram, mas com os olhos fitos na promessa de Deus, de que aquela nação, aquele povo, mesmo oprimido por mais de 4 séculos, seriam a nação santa de Deus. E é interessante quando a gente se reúne uma vez ao ano para celebrar a Páscoa, e nós nos recordamos deste evento histórico que marca a nossa trajetória enquanto cristãos, porque quando a gente olha para a história e a gente vê uma nação cuja promessa tinha sido dada a Abraão, olha, você será pai de uma grande nação. E esse povo, por 420 anos cativo, preso, oprimido. Nesse momento da história, qualquer pessoa que olhasse para a promessa feita para Abraão e ao mesmo tempo olhasse para a situação do povo de Israel, ficaria num conflito. Porque como que é possível um povo que é reconhecido como povo de Deus, que serve um Deus que se diz justo, amoroso, mas que está ao mesmo tempo mais de 4 séculos oprimido? Esse evento na história colocava em xeque não apenas o povo de Deus, mas o Deus do povo. Porque como pode um Deus bom, que promete coisas boas, permitir que esse povo viva oprimido por 420 anos? A miséria que o povo vivia no cativeiro egípcio, de alguma forma, era projetada também sobre a figura de Deus. A miséria vivida colocava em xeque a grandeza de Deus, que era o Deus do povo. E é exatamente nesse cenário, nesse contexto histórico, que a Páscoa é instituída. Então, esse é o background, esse é o pano de fundo do que celebramos nessa manhã. Porque o que acontece naquele ponto da história é sinônimo de libertação, é sinônimo de redenção. E como o Fagner comentou aqui há pouco, essa libertação e essa redenção nos alcança. Alcança a nossa casa, alcança a nossa vida, alcança o nosso coração. Faz com que andemos pela vida, mesmo diante das contingências da existência, e nós temos aprendido isso aqui. O fato de crermos em Deus não nos isenta das intempéries da vida. E aquilo que aquele povo experimentou naquele exato momento da história tem tudo a ver com você e tem tudo a ver comigo. E é nesse cenário que eu quero me apoiar para que você e eu possamos, nessa manhã, receber dos céus, por parte do Espírito Santo de Deus, algo que alcance o nosso coração e a nossa vida. E eu quero ler um texto que está em Êxodo, capítulo de número 12. Eu farei leitura de partes deste texto que será projetado, refletindo sobre esse tema, o Cordeiro de Deus. E aí, no capítulo 12 do livro do Êxodo, a partir do verso de número 2, diz que toda a comunidade de Israel, e a orientação que Deus dá ao povo por intermédio de Moisés, deveria separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, como nós acabamos de ouvir o Fagner mencionar, um para cada casa. O animal escolhido devia ser macho de 1 ano, sem defeito.
E a orientação é: guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. E naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e o pão sem fermento. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Desse dia, e por mais 2000 anos, o povo judeu celebrou a Páscoa exatamente dessa forma. Separando um cordeiro sem mancha, sem defeito, sacrificando, aspergindo o sangue desse cordeiro, lembrando exatamente da libertação e da redenção garantidas por Deus ao seu povo quando cativo no Egito. Por 2000 anos, até que o grande e absoluto Cordeiro Pascal entra na história. As Sagradas Escrituras nos contam que João Batista está batizando quando avista ao longe Jesus surgindo e então aponta para ele e faz a seguinte declaração: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A promessa da libertação em Cristo está para se cumprir. Não haverá mais necessidade de sacrifício de animais, porque o próprio Cristo se sacrifica em favor do seu povo. E após 3 anos, no último encontro que Jesus Cristo tem com os seus discípulos, ele lhes diz, em Lucas 22, a partir do verso de número 15, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A igreja, desde os seus primeiros dias, enfrentou o desafio de compreender e viver plenamente esta cerimônia instituída por Jesus Cristo. Não apenas entender, mas viver de forma condizente com esse amor. Esse amor de entrega, de renúncia, de sacrifício. Esse pão simboliza o corpo que há de ser esmagado em favor de vocês, e esse cálice simboliza o sangue que há de ser vertido por vocês. Os símbolos da ceia memorial trazem à tona a entrega absoluta do Cordeiro Pascal em nosso lugar. E é por isso que Paulo exorta os cristãos em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 6, dizendo, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são.
pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Nesse contexto, especialmente bíblico, o fermento tem um simbolismo. O símbolo da contaminação. O símbolo simboliza o pecado. O fermento simboliza a corrupção. Aquilo que causa um impacto. Por outro lado, o sangue do Cordeiro simboliza libertação, purificação, nova vida. E é esse simbolismo que nos é entregue nessa manhã como memória daquilo que o nosso Jesus fez por nós. Essa entrega absoluta para que, a partir da morte dele, você e eu tivéssemos vida. Não vida como condição de existência, mas vida como sentido. Vida como razão. Vida plena, vida absoluta. Vida que traz real sentido para aquilo que eu sou e para aquilo que eu faço. Quantas e quantas pessoas hoje se levantam pela manhã, se entregam à rotina da vida sem propósitos, sem significados, sem sentido para aquilo que estão fazendo. O que nos é trazido à memória é que você e eu nascemos na condição de cativos. Cativos pelo pecado, escravos do pecado, até que em determinado momento da nossa travessia fomos apresentados ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você e eu fomos esbarrados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus sobre nós nos coloca diante de uma nova condição de existência, de novos propósitos. E a gente tem aprendido que a nossa vida é tão curta, mas não precisa ser pequena. É curta por conta da brevidade da existência, mas pode ser profunda pela experiência com o poder e com os propósitos de Deus para nós. Temos refletido durante esse ano e colocado os nossos corações diante do altar e da presença de Deus para que os sonhos, os desígnios, os desejos maravilhosos e a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus se cumpra sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aqueles que já se entregaram à experiência da jornada surpreendente nesta semana, já estão experimentando de algo extraordinário. De estarmos juntos como cônjuges, como pais, como filhos, como família, como irmãos, diante da palavra de Deus. Pequenas porções diárias dos desígnios, dos desejos, dos projetos de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Casas que são aqui esse símbolo do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Todos nós podemos vir aqui à frente, tomar o microfone e dar testemunhos incansáveis da manifestação do carinho, do cuidado, da graça, da bondade, do amor de Deus sobre nós. Só estamos aqui nesta manhã porque Deus nos ama, porque a sua graça nos alcança, porque Ele tem provido sobre as nossas mesas o pão nosso de cada dia, porque temos a certeza de que mesmo que andemos por vales de sombra e morte, o Senhor está conosco. Não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. O toque da sua vara e do seu cajado sobre a rocha faz ecoar o som da sua presença. Do cumprimento da promessa que o próprio Jesus deixou, dizendo: eu estarei com vocês todos os dias. Em qualquer momento, em qualquer situação, eu estarei com vocês. E nós precisamos crer nisso, nós precisamos nos apegar a isso, para que vivamos a nossa vida repleta de sentido e repleta de significado. Para que todas as vezes em que a gente rememorar o que estamos rememorando nesta manhã, e aqui especificamente,
somos lembrados que nas últimas horas de Jesus Cristo, Ele está com a sua família espiritual. Ele toma o pão, toma o cálice, símbolo do corpo e símbolo do sangue, para demonstrar e revelar àquela comunidade primeira de cristãos. E ao mesmo tempo, Deus entrega a nós a sua palavra para que nós pudéssemos carregar nos nossos corações hoje as mesmas promessas de que Ele estaria conosco, presente. E é por isso que regularmente nós nos reunimos como igreja. Tomamos o pão, tomamos o cálice e trazemos à memória isso que celebramos nessa manhã. Mas a grande pergunta, e que precisa ser feita, cada um precisa olhar para si e questionar se de fato temos entendido e mais, temos valorizado a entrega, a renúncia, o sacrifício de Cristo Jesus. Porque é bom nos lembrarmos que a relação de Deus conosco não é baseada no mérito. Não há em nós merecimento algum. Aquilo que fora feito por Jesus Cristo ao se entregar na cruz e derramar o seu sangue, não há em nós nada, absolutamente nada, que o motivasse sair do seu trono de graça e ser pendurado na condição de homem sobre aquela madeira. Isso significa que não há nada que façamos que eleve o amor de Deus por nós, e não há nada que deixemos de fazer que faça com que o amor de Deus diminua para conosco. Deus nos ama porque Ele é amor. Tem tudo a ver com Ele. E isso tem que gerar em nós um sentimento que nos impulsione. É como uma história, e já contei essa história aqui em determinado momento, mas queria tomar a liberdade de recontá-la, porque eu acho que ilustra bem o que eu quero dizer aqui. Imagine você, pai, mãe, independente aí da idade dos seus filhos, deitado às 3:30 da manhã, sendo surpreendido pelo seu telefone celular de forma recorrente, sendo acionado, tocado, chamado, e aí você atende do outro lado da linha. Uma pessoa se identifica, pergunta o seu nome e diz: olha, eu sou um socorrista da Concer e fizemos o resgate de um veículo, e aí dá as características do veículo, que são exatamente as mesmas características do seu veículo. E narra que por conta de alta velocidade, o condutor ou a condutora, sob efeito de álcool, colidiu o seu veículo e mesmo com todo o socorro prestado, não sobreviveu. E quem estava na condução daquele veículo, com todas as características também apresentadas, era o seu filho ou sua filha. E aí depois que você recebe essa notícia, qual é a sua reação? Obrigado, desliga e volta a dormir. Não é isso? É óbvio que não. Naquele exato momento, é como se tirassem de debaixo dos nossos pés o nosso chão. A primeira coisa que queremos é chegar e ver. Agora, congela essa cena e imagine o seu filho ou sua filha se dirigindo até você e perguntando assim: pai, mãe, você me ama? A sua resposta pronta, é claro que eu te amo. Será que você não percebeu isso até hoje? E aí então seu filho, sua filha se dirigem a você e fazem a seguinte pergunta: se porventura eu me embriagar, pegar o carro e em alta velocidade, capotar o veículo e vir a óbito, você vai chorar por mim? Aí tem pai e mãe que nessa hora procuram a madeira, dá 3 toques, fala: está amarrado em nome de Jesus, para com isso.
Sério, pai, sério, mãe, você vai chorar? É óbvio que eu vou chorar por você, porque eu te amo. E aí imagine que a reação do seu filho e da sua filha a essa manifestação do seu amor, dos seus sentimentos, seja ótimo. Que bom saber que você me ama. Que bom saber que você há de sofrer com a minha morte. Por conta disso, então, eu vou me embriagar, vou pegar o carro e vou capotar o veículo. Porque você me ama. Faz sentido isso? É óbvio que não. Mas é isso que muita gente faz com Deus. Afinal de contas, Deus me ama. Então deixa eu viver a minha vida de qualquer forma, de qualquer jeito. Por quê? Porque afinal de contas, Deus me ama. Não faz sentido isso. Isso significa que o sacrifício de Jesus não é justificativa para que vivamos de qualquer jeito a nossa vida. O sacrifício de Jesus na cruz tem que ser um estímulo e uma motivação para que você e eu saiamos todos os dias da nossa cama com um propósito, agradar o coração do nosso Deus. Responder de forma gratulatória aquilo que Ele fez por nós. O problema é que se a gente for realmente honesto, honesta, justo e justa, vamos nos sentir constrangidos por afirmar que a nossa tendência natural é ofender a santidade de Deus, é negligenciar o amor de Deus. Por quê? Porque você e eu somos pecadores, você e eu falhamos, você e eu cometemos atos que desagradam o coração de Deus de forma natural, nós tendemos para o mal. Eu sei que muitas famílias essa semana tiveram que se disciplinar para encontrar na sua rotina um tempo para juntos se colocarem ao redor da palavra de Deus em oração. Por quê? Porque de forma natural, se formos deixados de largo, a nossa tendência é nos afastarmos de Deus, das coisas de Deus. Por isso que a oração, a leitura da Bíblia, o jejum e tantas outras práticas são chamadas de disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. É necessário disciplina, rotina, disposição, vencer a cama, o cobertor, deixar de lado as redes sociais, exige de nós um certo tipo de sacrifício. E aí, no meio de tudo isso, vez por outra, nós ouvimos alguns tentando se justificar, projetando em outra direção, baseados no seguinte pensamento, a declaração: interessante isso, né? Porque no final das contas, eu e você temos que pagar pelo pecado de Adão e Eva. Eu já vi algumas mulheres prometendo que se encontrar com Eva na eternidade, vai puxar o cabelo dela, vai tirar a satisfação dela, porque, ô bendita. Tem gente que anda pela vida achando que a culpa é da Eva. A culpa é dela. A culpa não é dela apenas, a culpa é nossa. Por quê? Porque nós somos Adão e Eva. Há um Adão, há uma Eva dentro de cada um de nós. Há uma inclinação natural nossa de arrogância, de olharmos para Deus e dizermos: Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida sem o Senhor. Eu sou autossuficiente. E se nós entendêssemos que, se recebêssemos o que de fato merecemos, nós seríamos consumidos pela justiça divina ao passar sobre as nossas casas, ao passar sobre as nossas vidas.
Se Deus, com a sua justiça plena, com a sua santidade plena, se aproximasse de nós, nós seríamos exterminados. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras afirmam que não há um justo sequer. Não há. Mas graças a Deus, a cruz de Deus, nós temos esperança. Porque graças àquela cruz, você e eu temos, no simbolismo daquele tecido vermelho, aspergido sobre cada um de nós o sangue de Jesus Cristo. O que encobre a nossa natureza pecaminosa, arrogante, má, injusta, é o sangue de Jesus. É uma linda mensagem que o Evangelho traz para nós. Mas o que nós precisamos todas as vezes que olharmos para essa cruz e olharmos para o símbolo do sangue de Cristo Jesus vertido por nós, tem que ser o despertamento, a partir da nossa alma, do mais profundo da nossa existência, de que forma você e eu temos respondido a esse amor de Deus revelado em Jesus na cruz. É constrangedor. É o que Paulo afirma, o amor de Cristo nos constrange. A pergunta é, será? Será que o amor de Cristo realmente, revelado na sua entrega na cruz e no madeiro, tem levado os nossos olhares, as nossas mãos, os nossos pés a uma postura e uma conduta diária que honra isso? Será que se buscássemos agora e projetássemos aqui o histórico da internet de cada um, os nossos históricos de navegação honrariam o amor de Deus? Será que se puxássemos agora o histórico do WhatsApp de todo mundo e projetássemos aqui os últimos 7 dias de conversas, de compartilhamentos, de imagens, o que seria projetado aqui de alguma forma honraria o amor de Cristo Jesus revelado na sua entrega na cruz do Calvário? Será que se os cônjuges tivessem coragem absoluta de vir aqui à frente, tomar o microfone e narrar como tem sido a sua travessia conjugal honraria de forma plena, absoluta, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus na cruz do madeiro? Será que se nós trouxéssemos os nossos filhos aqui à frente e colocássemos em suas mãos o microfone e disséssemos, olha, você promete diante de Deus e diante da igreja dizer a verdade, nada além da verdade, e então narrar como tem sido a sua experiência no convívio com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos? Será que o que ouviríamos seriam relatos que verdadeiramente na rotina, no cotidiano, estariam em consonância a uma postura gratulatória por aquilo que Cristo Jesus tem feito por nós? Porque esse é o propósito e o convite para que todas as vezes que a gente se aproxime da mesa memorial e todas as vezes que reunidos como igreja do Senhor Jesus, trazendo à memória aquilo que Cristo Jesus fez por nós, nós pudéssemos lembrar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. É constrangedor, tem que ser constrangedor, incômodo. Porque se nós formos realmente honestos, nós vamos perceber que vez por outra, ou às vezes até por quase que como uma rotina, se nós não vigiarmos, nós estamos transgredindo os preceitos de Deus, ferindo o coração de Deus. Por isso eu queria compartilhar 3 atitudes que eu gostaria de implementar na minha vida e convidar você a que juntos implementemos a nossa rotina como uma expressão de valorização àquilo que o Cordeiro de Deus fez ao se entregar por nós naquela cruz. E a primeira sugestão é essa: que você e eu vivamos com dignidade a vida que a gente recebeu, sem olhar para trás. Que você e eu vivamos com dignidade a vida que a gente recebeu, sem olhar para trás. Quando a gente vai para a história, a gente percebe que depois de 420 anos cativos,
oprimidos, escravizados. O povo tem a oportunidade de ver se cumprir a promessa. 10 pragas são lançadas sobre o Egito. A última praga, nós acabamos de ler, foi a morte dos primogênitos. Faraó, então, não tem outra alternativa senão deixar o povo ir. Interessante que tempos depois de libertos, o povo olha para trás. O povo olha para trás e começa a desejar o ambiente da escravidão, da opressão, da escassez. O povo está caminhando rumo à terra prometida, à terra que emana leite e mel, a terra da fartura, a terra que simboliza libertação, redenção, desígnio de Deus, promessa de Deus, mas o povo está andando com os olhos e o coração ainda presos no Egito. Grava isso no seu coração. Voltar nunca foi uma opção para o povo de Deus. Olhe para a sua vida antes de Cristo Jesus. Se o seu desejo, vez por outra, é voltar àquela antiga condição, tem alguma coisa errada. Se o nosso coração tem se inclinado, vez por outra, às condições da nossa carne, a satisfazermos os nossos desejos carnais, mais bestializados, porque há dentro de cada um de nós uma besta fera que se espreguiça toda manhã, desejosa de acordar, de despertar, colocar as suas garras para fora e destruir-nos. E a nossa condição, o que Cristo Jesus fez naquela cruz, foi abrir um novo e vivo caminho para que você e eu, percorrendo esse caminho, não tivéssemos mais opção de olhar para trás, de voltar, mas de caminhar em direção àquilo que o Senhor projetou para nós. Tem muita gente que ignora o fato de que aceitar a nova vida de Cristo Jesus é, ao mesmo tempo, ser acompanhado por arrependimento. E arrependimento aqui é uma expressão grega metanoia, é mudança radical de mente, de postura. É eu estar caminhando nessa direção e me arrepender e então tomar um sentido completamente contrário. Quantas coisas que se traduzem como pequenas e insignificantes ações que são destrutivas. O Kohelet, o autor sapiencial bíblico, diz que está lá o perfumista com as talhas repletas de líquido e colocando as essências e preparando então para que cada talha daquela contivesse perfumes aromáticos, sai da sala e daqui a pouco ele volta para ver como está a fragrância de cada uma daquelas talhas e de repente é surpreendido porque uma daquelas talhas está apodrecida. Como assim? E aí, quando o perfumista se atenta, ele percebe que no meio de uma talha de 120 litros de perfume, há uma mosca que pousou e morreu. E a mosca putrefou o perfume. Que coisa mais sem sentido. Uma pequena mosca diante de 120 litros de perfume. A condição proporcional, real, deveria ser pegar a mosca e ela sair perfumada. Mas não, a mosca, insignificante mosca, foi capaz de apodrecer 120 litros de perfume. Para mostrar para você e para mim que às vezes atitudes insignificantes, pequenas, da rotina, do cotidiano, são capazes de apodrecer a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Lembra-se das palavras de Paulo que a gente leu agora há pouco? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova, sem fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade, que são símbolos
da nova vida que a gente adquiriu em Cristo Jesus. A gente não pode esquecer que errar é uma condição. Agora, permanecer no erro é uma decisão. É uma decisão. O amor de Deus revelado na cruz do Calvário tem que provocar em nós uma santificação conforme a Bíblia nos orienta, sem a qual ninguém verá a Deus. E santificação é um processo. Santificação não é uma experiência metafísica, sobrenatural, de uma luz que repousa sobre a sua fronte, e então você se torna santo, não. Santificação é um processo decisório em que cada dia eu me coloco diante da vida e decido diante da vida me afastar de algumas coisas que eu sei que serão prejudiciais para mim. Afastar de diante de mim algumas moscas que, se pousarem sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha mente, vão putrefar, vão apodrecer, vão comprometer tudo. Então vale a pena chegar em nossas casas, em nossos lares, em nossas residências, abrirmos as nossas janelas, deixarmos a luz entrar e tentarmos perceber e observar se há alguma ou algumas moscas dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, onde estão pousando, que tipo de reações estão acontecendo em decorrência da manifestação dessas insignificantes, mas comprometedoras situações no nosso dia a dia. Por isso, o convite é: viva com dignidade, com gratidão, com ousadia, com alegria a vida que Deus te deu. Caminhando para frente, para os desígnios de Deus, para os propósitos maravilhosos que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, sem ser tomado pela tentação de olhar para trás, de ser seduzido e seduzida pela vida outrora, marcada pelo pecado, marcada pelos desejos da carne, pelo simbolismo da mosca, a varejeira que quer vir e pousar e colocar ovos na nossa mente, colocar ovos na nossa alma e marcar a nossa existência com aquilo que não é de Deus. Segundo, permita que o Cristo transforme a sua mente e o seu coração. O propósito, diz Paulo em Efésios capítulo 4, verso 14 e 15, é que não sejamos mais crianças. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O amor de Deus, como ilustrado no exemplo do filho ou da filha que aborda o pai e a mãe e pergunta: se eu viver a vida de qualquer forma, pegar o carro e me entregar a uma atitude irresponsável, você ainda assim me ama, ainda assim chorará por mim? O amor de Deus que deveria nos constranger e sacudir não foi manifestado naquela cruz simplesmente para acalentar os nossos corações. Tem muita gente que se esquece de que a salvação ela não é experimentada por quem apenas reconhece o amor de Deus. A salvação ela é experimentada por quem se compromete com o amor de Deus. Há uma palavra muito pesada e muito desconfortante nas Sagradas Escrituras, quando o Tiago diz o seguinte: olha, você acredita em Deus? Você acredita nas coisas de Deus? Você acredita que Deus é amor? Isso não significa absolutamente nada. Aí diz Tiago: porque o diabo também acredita, e nem por isso deixa de ser diabo. Então não tem a ver com acreditar nas coisas de Deus, não tem a ver com postar versículo na rede social, não tem a ver com vir à igreja, não tem a ver com cantar música evangélica, não tem a ver com a roupa de ver Deus, tem a ver com se comprometer com o amor de Deus. Com essa entrega e esse compromisso, entendendo que eu não sou autossuficiente, Deus me deu a vida, e me deu a vida com um propósito. Nós precisamos descobrir esse propósito. Tem uma geração batendo cabeça, perdida, sem significado, sem sentido. Você já conseguiu descobrir por que Deus te deu vida? Você não é fruto do acaso, da conjunção do cosmos, da numerologia.
de um animal evoluído lá da pré-história. Não, você é fruto da obra-prima das mãos de Deus. Deus te criou de forma singular, com um propósito. E nós que já saímos do Egito, nós que já fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, precisamos descobrir urgentemente o que Deus quer conosco na nova Canaã. Qual que é o propósito de Deus para nós? Porque uma das coisas que eu tenho aprendido lendo a palavra de Deus é que tudo que Deus deseja realizar ao nosso redor será realizado a partir da parceria conosco. A única ação semi-solitária ou solitária divina humana de Deus foi fazer Adão. Depois, tudo que Deus faz para com a humanidade, faz em parceria com a humanidade. Isso significa que aquilo que você está ansiando para o seu ambiente de trabalho, para a sua casa, para a sua família, para o seu futuro, para as pessoas que estão ao seu redor, você é a resposta. Você é a extensão das mãos de Deus para que isso se cumpra. Por isso, o convite nesta manhã da palavra de Deus para você e para mim é que vivamos com dignidade a vida que nós ganhamos, sem olhar para trás, permitindo que esse Cristo que morreu, mas 3 dias depois foi tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus e venceu a morte, ressuscitando, mude a nossa mente, mude o nosso coração, para que nós sejamos a expressão desse Deus onde quer que nós estejamos. Você e eu somos a extensão das mãos de Deus nesse mundo. É por isso que nós estamos aqui como igreja. Nós não estamos aqui para ocupar um prédio dentro de uma avenida, não, nós estamos aqui para fazer diferença. Onde nós estamos, com quem quer que seja, fazendo o que for. Quem aqui já comeu, Fábio, uma picanha para a glória de Deus? Quem aqui, Regina, já tomou um açaí para a glória de Deus? Porque não é isso que diz a palavra de Deus, quer comendo, quer bebendo, PC. Faça tudo para a glória de Deus. É viver a nossa vida consciente de que nós estamos vivendo a nossa vida diante do olhar de Deus e tudo aquilo que a gente fizer, a gente tem que fazer para agradar o coração de Deus. Aí eu te pergunto, vai dar errado? É óbvio que não vai dar errado. Por quê? Porque eu estou procurando ser um homem segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus, um pastor segundo o coração de Deus, um profissional segundo o coração de Deus, um cidadão segundo o coração de Deus. Você está buscando ser uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma cidadã, uma profissional segundo o coração de Deus. O seu propósito número 1 não é agradar o coração do seu marido, é agradar o coração de Deus. O seu propósito número 1 não é agradar o coração do seu filho, da sua filha, é agradar o coração de Deus. É ser uma mãe e um pai segundo o coração de Deus. Porque agradando o coração de Deus, nós cumpriremos o propósito para o qual nós fomos projetados. E nós fomos projetados para ajudar o rei a estender o reino dele sobre a face da terra. A resposta para o nosso Brasil não está no partido A ou B, meus queridos. A resposta para o nosso Brasil não está no agente público XYZ. A resposta para o nosso Brasil está em Jesus Cristo. Jesus é a única solução. Jesus é a única solução. E nós somos os porta-vozes desta verdade. Onde? Onde a gente estiver, fazendo o que for, no convívio com as pessoas, na forma como nós nos relacionamos lá com o caixa, lá com o motorista do Uber, nas nossas idas e vindas no trânsito. A maneira como nós falamos, a maneira como nós nos portamos, são marcas da presença de Deus em nós. Você já viu aquele tipo de gente que você olha e fala assim, é crente. Você nunca viu na vida, mas você fala o seguinte, é crente. Não tem outra forma de qualificar essa pessoa, senão é de Deus. Por quê? Porque está tão cheia de Deus, que as marcas, elas são visíveis, sem expressão oral alguma. Eu já tive a oportunidade, já contei para vocês aqui, de conhecer uma pessoa. Eu tenho algumas, pela graça de Deus, que caminham comigo, são mentores, são amigos, mas uma pessoa que mandou uma mensagem de WhatsApp para mim, Raquel, e eu vi Deus na mensagem de WhatsApp. Ver Deus numa mensagem de WhatsApp. A pessoa tem que estar tão cheia de Deus, para ela apertar e enviar, e junto com a mensagem enviar uma porção de Deus que está com ela. A gente tem que ficar perto de gente assim. Gente que está caminhando com Deus e nos estimula constantemente a caminhar com Deus. A ser um marido para agradar o coração de Deus, a ser uma esposa para agradar o coração de Deus. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com quem você anda. Cuidado com os conselhos que você recebe. Tem muita coisa travestida aí, que está te levando a caminhos de morte, que está comprometendo a sua casa. E grava uma coisa, não há nada nessa vida que vá compensar o fracasso da nossa casa.
da nossa família. Grava isso no seu coração. Não há nada nessa existência que compensa sacrificarmos a nossa casa, o nosso casamento, a vida dos nossos filhos. E por último, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa é uma palavra de Paulo e um convite de Paulo a nós, Igreja de Cristo. Filipenses capítulo 2. Embora sendo Deus, Cristo Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E Paulo diz no verso 12, portanto, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que significa andar com Cristo? Não é postar versículo bíblico na internet. Não é colocar adesivo no nosso carro. Não é vestir a roupa de ver Deus ou adquirir um jeito diferente de falar. Glória a Deus, aleluia, amém. Não. Escolher a Cristo significa imitar a Cristo. Essa, inclusive, é a tradução e o significado direto da palavra cristão. Cristãos são esses pequenos cristos. Você já parou para pensar nisso? Há um clássico da literatura cristã, intitulado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se nós, antes de agirmos, antes de falarmos, nos entregássemos à experiência reflexiva de pelo menos indagar a nós mesmos, aqui no meu lugar, qual seria a escolha de Jesus? Porque esse é o propósito de Deus para nós. Não foi isso que Jesus diz? A minha vontade é fazer, a minha comida é fazer a vontade do Pai. A razão da minha existência tem que ser agradar o coração de Deus. Que, embora sendo Deus, se tornou homem, viveu entre nós na condição de homem, e na condição de homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu fico imaginando se você e eu estivéssemos no lugar de Jesus. Alguns iam fazer birra. Não vou para a cruz. Bater no chão, não vou. Ou então na cruz ia descer fogo em todo mundo. Você sabe quem que vocês estão falando? E aí a gente vê aquele que criou todas as coisas chacoalhar o coração e a mente dos seus discípulos ao dizer, olha, eu sou o Messias prometido, mas o meu reino não é desse mundo. Eu não vim para cá, Ismael, estabelecer um reino bélico. Eu não vim aqui conquistar na base da força. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Esse é o nosso chamado. Por isso, e não sem razão, que o slogan da nossa igreja termina com serviço. Nós somos uma igreja que acolhe, nós somos uma igreja que ama, e nós somos uma igreja que serve, porque o nosso entendimento como igreja de Cristo Jesus, que não são essas paredes, mas somos nós, é imitarmos o nosso Deus a partir da vida e do exemplo de Cristo Jesus, que se dispôs não a ser servido, mas a servir. Jesus não pôs condições para isso. Pai, eu vou, mas... É a turma do se então. Conhece a turma do se então? Se o Senhor fizer, então eu. Se o Senhor, então. E aí o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, olha, a minha vontade é essa. Todavia, eu não quero me submeter à minha vontade. Todavia seja feito o quê? A sua vontade. Paulo, em Efésios capítulo 1, diz que fomos adotados como filhos por meio de Jesus para o louvor da sua gloriosa graça. É para isso que a gente existe, é para isso que a gente está aqui.
para ajudar o rei a estender o reino dele sobre a face da terra. E eu termino dizendo que a Páscoa, ela nos apresenta um Deus que por amor serviu, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E a partir do verso 9 do capítulo 2 de Filipenses, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Eu vou ler de novo, porque parece que é um WhatsApp que Paulo mandou para a gente nessa manhã. Vê se não parece, Filipe, um WhatsApp que Deus mandou para a gente. Assim façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. A minha oração, o desejo do meu coração é que nessa Páscoa você responda ao amor de Deus com essas 3 atitudes. Viva com dignidade a vida que você recebeu, sem olhar para trás, permitindo que Cristo transforme a sua mente e o seu coração, tendo sempre a mesma atitude de Cristo, que embora sendo Deus, não se dispôs a isso. Antes, na condição de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. E enquanto aqui esteve, a única postura foi servir. Lembre-se, ele morreu, mas ressuscitou. O cordeiro foi sacrificado, mas o leão de Judá ressuscitou. Ele está sentado à destra do Pai, na expectativa de quando o Pai disser, chegou a hora, ele venha celebrar novamente a ceia conosco. E porque ele vive, você e eu vivemos. E porque ele venceu, você e eu somos vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Uma feliz Páscoa para você e que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Amém e amém.